metal nos conecta aqui no Multiverso, Coguinha. O Homem de Areia. Tá, mas olha, podia ser todo dia assim, ó. O Homem de Areia está embaixo da tua cama. Ah, não posso falar a palavra nesse horário. Não pode? Não sei, não pode? Não sei, né? Horário do happy hour, né? Das mães buscando as crianças na escola. Pois então. É o Rockverso. Estamos de volta aqui no Multiverso nesta quinta-feira. E hoje nós vamos tentar destrinchar a cabeça de alguns homens do rock and roll, do grunge, do thrash metal, como o Metallica, pra gente tentar entender e descobrir se pra ter música, fazer música boa, tem que ter cabecinha ruim. Cabeça ruim. Quem que tá aqui com a gente, Coguinha? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, meu nobre amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tamo aí, né? Firme e forte, feito palanque no banhado, aquela coisa toda, faceiro no rock and roll, palanque no banhado. Aí eu vou ter que colocar essa expressão palanque no banhado, prego na bananeira. Prego na polenta. Tá. Prego na polenta também. O contexto eu entendi, mas a expressão eu não conhecia. Não, essa é bacana. Ô Paulinho, a gente tava falando do James Hetfield aqui nos bastidores, aí você falando que tava contando vantagem para um colega, um cunhado? Cunhado. É aquela coisa assim, do tipo, cara, eu sei isso, sei aquilo, e o cara me larga Ramones, e o que o cara te largou? Que é amigo desde a adolescência do Hetfield, e eu fiquei quieto, não falo mais nada. Aí tu ficou quieto. Não adianta dizer pro cara, eu conheço o Matusa há 40 anos. Sou amigo do neném. Não tem, né? Enfim. Eu conheço o Pedro Araújo. Não, ficou pequeno. Não vai, cara, não dá. Mas é o seguinte, então a gente vai começando pelo James Hetfield, né? Que é o Papa Het. Agora, pera lá, segura. Respira e vamos fazer um alerta. Você é o adulto responsável no programa hoje, tá? Você só conduz a gente aqui, Cara, lascou. Não, mas assim, ó, a proposta é interessante, a gente vai dar uma analisada nessas cabeças, porém, existe uma questão ética que precisa ser colocada antes para ficar em registro. Por favor. Por exemplo, não se faz análise, mesmo que através de hipótese diagnóstica sobre alguém sem a pessoa. Entendi. Certo? Então, tudo que eu vou falar aqui é hipotético, teórico, com base naquilo que tem publicado sobre essas pessoas. Certo. Seja em livros, seja em entrevistas. Agora, nada é fechado, vamos usar um termo forte, nada é verdade. É algo que, penso que pode ser assim. Existe, inclusive, para você entender a força disso, tá? Existe uma regra chamada regra de Goldwater, que é uma declaração ética emitida em 1972 pela Associação Psiquiátrica Americana, né? Que estipula um ponto, que é: não podemos especular sobre o estado mental dos outros se eles não forem avaliados pessoalmente. Então, o que estamos fazendo é observar a história do sujeito e tentar dar talvez o cara tenha dado o passo para a direita porque aconteceu tal coisa. Mas não um diagnóstico. Não, de forma nenhuma. Isso seria muito errado e antiético. Mas, para fins de estudo, podemos dar uma olhada na vida do sujeito e dizer, cara, olha, isso aqui é uma coisa, mas também não é. Entende? Então, a ideia aqui, a proposta é essa. Peguei esses 3 nomes que tu passou, por exemplo, vamos falar do James, né? Certo. O James é um cara extremamente interessante. E aí um sujeito, se a gente pegar os 3 aqui que tu me passou, os 3 nomes têm idades próximas, né? Nasceram então na mesma década, todos nasceram na década de 60. Então vamos lembrar, né? Década de 60, os caras entraram na adolescência ali por volta da década de 70. Certo. Né? Todos os 3 com problemas familiares, então os pais com famílias desfeitas, né? Divorciados. Na década de 70 isso não era ainda uma coisa tão normal como hoje, então gerava, né? Um certo, como é que vamos dizer assim, uma certa vergonha, uma certa, o cara fulano é filho de pais divorciados. Eu acho que até a cabeça da criança, né? Eu também não entendi. Direto. Porque quando o pai dele abandonou ele, né? E quando ele era jovem, o Hetfield, sim, né? os pais se separam e some, né? Ele fica morando com a mãe. Só que tem uma questão interessante, vamos entender essa família, né? Os pais, eles tinham uma religião muito louca, religião que existe ainda até hoje nos Estados Unidos, que é a ciência cristã.
Tá. Certo? Ciência cristã, eles colocam o quê? Olha, você não pode utilizar, por exemplo, de medicamentos. Quebrou o braço, amiguinho, tenta pôr no lugar e reza. Tem que orar. Ora, reza, Ora porque vai resolver. que Tá com dor tudo. de cabeça, ele tinha muitas dores de cabeça na infância, né? Isso tá na biografia dele. Então, vou tomar uma aspirina. Não. Reza, cara, vai passar. O que acontece? Ele estava com 13 anos, os pais se separam, aos 16 anos a mãe vem a óbito por câncer. Tá. Então, pegou câncer, o que ela faz? Reza, não pode tratar. Correto? Essa religião continua nos Estados Unidos firme e forte até hoje. Mas Ainda com essa mesma doutrina. Essa mesma mentalidade, tá? Mas não conheço muito sobre isso, só sei que é assim. E ela vem então a óbito aos 16. Pai, né, Missed in Action, né? Não sabemos aonde está. Ele vai morar com um irmão. A mãe, olha que interessante, o pai era motorista de caminhão, a mãe era cantora de ópera. Então tem a questão música na família. Os irmãos tocavam, né? Embora tenha pouca coisa ali sobre o irmão. Ele vai morar com o irmão e ele começa então, na casa do irmão, vários instrumentos. Ele começa lá, brinca com um, toca com o outro, mexe no outro, pai, encontra uma guitarra, se achou. Aí começa a tocar, começa toda aquela questão, né? Um cara extremamente introvertido. Sim. Né? Ele inclusive disse que nunca queria ser o cantor. Né? Ele não gostaria de ser o cantor. Eu já vi alguns depoimentos onde ele queria tocar, mas ele não queria ser necessariamente o cantor, né? Por conta disso, né? Mas tu sabe que tudo bem, mas... Pode ser uma declaração falsa, na verdade ele queria. Cara, eu acho que existe aquela situação assim do tipo, não quero, mas eu quero. Vou, é igual o cara que é tímido pra falar no microfone e depois que ele fala aqui, ele não larga mais. Nunca mais. É que a questão, vamos entender assim. Você acha que não foi sincero isso que ele disse? Eu acho que foi, mas eu acho que não de forma completa. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, uma das coisas que a gente sabe sobre o Hetfield é que entre uma turnê e a outra, ele fica meio desnorteado, ele fica meio sem chão. Tem crises de alcoolismo, né? Normalmente as recaídas aconteceram nesse período. Ele está em abstinência já há bastante tempo, mas normalmente foram, né? Pelo menos o que eu pesquisei, assim, entre as datas, ocorreram entre um show e outro, ou inclusive teve uma turnê recente que foi cancelada porque ele tinha, recente não, né? Já com algum tempo, porque ele havia retornado na pandemia ele estava internado. Mas eu vou fazer um adendo sobre isso, porque eu já viajei com banda, com turnê, e eu posso dar um outro lado da história. Tu internou quando voltou? Não, mas assim, a gente ficava muito tempo na estrada, né? A turnê mais longa que eu fiz foram 3 meses. E aí você cria uma rotina de viver dentro de um ônibus, né? O seu trabalho é o show. Quando você tá acostumando com aquilo, aí você volta, é um vazio. E a banda que eu trabalhei, o que os meninos mais reclamavam é que os que não tinham família ficavam desolados, porque assim, o que eu vou fazer? Tipo, porque além de toda a rotina, você tem aquela coisa das pessoas te querendo toda noite. Agora atenção o tempo todo, aí você volta para um negócio vazio, assim, ó, sem... Agora, você fica sem rumo pega mesmo. essa tua ideia e coloca assim, ó, tu tem um cara, né, a gente começa a observar que, e olha que coisa, cara, a cabeça deu uma acelerada agora. Porque aí eu fui falar de, cara, olha que coisa, olha esses caras. E daqui a pouco já veio, eram os melhores álbuns. Ou seja, a nossa teoria vai se comprovar aqui. Olha que a gente vai ficar no Metallica, eu tô desconfiado. Cara, mas poxa... Vamos lá. O James, cara, aí tu pega o parceiro dele de copo, era o... Como é o... Do Megadeth, como é? Eu esqueci o nome. O Dave Mustaine. O Mustaine, beleza. Aí tu pega os dois, os caras, 2 monstros, né, cara? O Mustaine saiu, ele foi literalmente convidado a se retirar do Metallica porque tava... Agora tu imagina, o cara... Mas o Mustaine é um chá de merda também, né? Cara, mas tudo bem, mas olha só, o cara é convidado a se retirar da banda, os caras enfiando o pé no caneco, o cara é convidado a se retirar porque tava bebendo demais, imagina. Sim. Imagina o que não devia ser, né? O cara... Aconteceu mesmo com o Steven Adler, do Guns N' Roses. Umas coisas... O Duff explodindo o baço de tanto que tomava cerveja, eles explodiram o baterista porque o cara abusava. E aí depois foram buscar o cara que era do The Cult, o baterista do Cult. Sim, o Matt Sorum. Mas aí volta pro Metallica. Aí tu tem esses caras, né? Eles estão nesse momento ali bebendo pra caramba, faz o show, adrenalina... estourando. Aí tem esse momento que dá baixa. Cai, dá a baixa. Ok, aí por que a gente entende, né? E aí eu vou trazer o estudo da dependência química agora aqui, tá? Vou sair do reto e vou falar por favor, da dependência. Por que a gente entende que isso pode acontecer e aí ser o estopim de recaída?
Porque o cara, quando tá quando ele começa a usar a dependência, isso acontece com muitas pessoas que buscam a abstinência, o cara precisa repor aquela adrenalina que a droga traz. Seja o álcool, seja qualquer outra substância. Ele precisa repor essa adrenalina. Aí tu vai ver assim, ó, tu vê o cara que era viciado em cocaína durante 20 anos, daqui a pouco ele tá fazendo esportes radicais. Ele substitui Ele vai substituindo uma coisa por outra, né? Então, pô, eu tinha adrenalina aqui, agora eu tenho adrenalina lá. É muito mais saudável. Legal, mas tem o risco. O contagiro tem que estar sempre lá em cima. Direto, isso, a rotação alta. Então o cara vai mudando. Aí tu vê o que o James faz atualmente. Ele tem a história dele com carros, ele gosta de velocidade, ele gosta de esporte radical, né? E assim vai. Então existe um outro lado. Uma troca, né? Entende? Vai tendo essa troca. E aí ele vem, né? Com toda essa situação. Outra coisa que a gente pega, assim... Outra questão, né, importante, muitas vezes o uso de substâncias, pode ser o álcool ou qualquer outra, ela faz com que o sujeito tenha crises de ansiedade. Vou colocar de uma forma bem... Né, então aumenta a ansiedade, né, por conta do formato, do uso, até por ter essa adrenalina no giro alto, né, o cara dispara uma certa ansiedade. Então uma das coisas assim que a gente percebe nas letras, e aí tu pode pegar todos os álbuns e aí a gente falando assim, eu lembro, rapaz, a primeira vez que eu ouvi Metallica foi quando? 90 e... Deve ter sido no Black, né? Não, cara. Você já era Black, fã da época do Thrash? Cara, eu fui um dos caras que disse assim, cara, não gostei desse álbum. Ah, tu é da turminha, então. Não, turminha. Os que odeia é pop. A fase não, eu pop. gosto, eu gosto, mas é pop. Eu tenho o bolachão vinil do One, né? Com um lado inteiro de um disco vinil, que é o, né? Pra mim o melhor disco é o Ride. Pra mim o Ride the Lightning, pra mim ele é perfeito. Ride the Lightning é maravilhoso. Perfeito, agora, tu já ouviu o bolachão do One? Não o que está a música, o que tem só ela. Sim. Aquilo ali é um monstro. Sim. Só que quando tu começa a pegar as letras, tu encontra o que naquele conteúdo? Tu vai encontrar conteúdo relacionado ali com comportamentos próximos de ansiedade muito elevada. Tu vai encontrar questões relacionadas com luto, né? Com perda, e aí esse luto, essa perda pode estar relacionado àquele momento onde não fica bem elaborada a questão da separação dos... E aqui começa o achismo, tá? Então assim, pô, Vamos observar assim, ó. Hoje, 2023, o casal separa, tem um filho ali pré-adolescente. Esse cara vai sentir, vai ser um baque, vai mudar a vida dele. Mas ele vai pra escola, ele vai ter mais uns 10 coleguinhas que são filhos de pais separados. Naquela época não tinha, Naquela época era um. E esse levava na cabeça o tempo inteiro, porque era o estranho. Aí tu pega um cara que é introspectivo... Mas teve também a questão do abandono, né? Porque ele fala que o pai dele simplesmente sumiu. Aí a mãe dele dizia, o pai foi viajar. Mas foi. Então eles... Foi longe. E no caso deles também é essa questão da figura masculina, né? Eles crescem sem essa parte não dá pra falar. Não dá? Não dá, porque certamente ele tinha um tio, tinha um irmão mais velho que ele vai morar depois. Ele pode acabar tendo... Tu muda. Essa questão do, o casal separou, fugiu, não, isso não é verdade. Essa figura masculina, que pode ser um tio, pode ser um avô e tal, ela cumpre tão bem quanto... Tudo depende da pessoa. Por isso mas que ela poderia, ela pode cumprir. Entende, Dina? Por isso que a gente coloca sempre, e eu acho muito importante ressaltar isso, a gente não pode falar de alguém sem a pessoa. Porque a gente vai ficar sempre nesse achismo. Né? Sim. Né? Imagina que eu digo assim, não, ele não tinha figura paterna. Cara, a gente vai longe no ele não tinha figura paterna. E de repente o cara chega pra ele, tu não tinha? Não, cara, meu avô era super presente, tinha lá o não sei quem. Aí tu fica, opa, tá ali a figura paterna. Isso. Pode ser um professor. Porque existe essa máxima, né? O cara cresceu sem pai. Mas não, às vezes ele teve uma outra. Exato. Cara, tem um filme, fazendo aqui um parênteses, tem um filme. Conhece aquela frase, pai é quem cria? Isso. Tem um filme que é O Bar, é com o Ben Affleck. E fala exatamente disso. O menino é sobrinho dele. E o pai é um vagabundo, abandona e tal. E ele cria o menino no bar, junto com os caras do bar, desde criança. E o menino, cara, ele cresce, vira um adulto show de bola. Quantidade de exemplos ele teve ali dentro, positivos e negativos, entende? É por isso que, cara, a gente pode inferir, a gente pode pensar sobre, mas a gente não tem como chegar e dizer, foi isto. O cara não tá aqui. Mas a gente pode especular, né? Que é o que a gente tá fazendo, né? A gente tá pensando, né? né? Tá pensando sobre, dá pra, né? Agora, eu acho assim, importante ressaltar no James é que ele é um exemplo de superação, cara. Entende? A gente observa também muito na escrita dele elementos, e aí eu vou puxar pra psicologia analítica, que é o meu
chão, né? Toda a questão com o processo de individuação, com a representação da sombra, que seria o lado negativo, os aspectos negativos, né? Na questão da escrita dele, da forma do peso das palavras que ele escolhe, e ele é um poeta desgraçado, entende? A maneira como ele compõe, a escolha de palavras, a escolha do peso que ele vai colocando na construção das frases. Ele consegue então transmitir a emoção através da construção de demais. frases e texto. E quando ele faz isso, e aí são os três que tu colocaste pra mim aqui, os três fazem isso, e vou te dizer que muitos músicos têm essa possibilidade, até porque uma das coisas que a gente busca quando está com o sujeito em tratamento dentro da linha analítica, psicologia junguiana, é observar a questão de sombra e entender o seguinte: quando o cara diz, estou com uma crise de criatividade, sombra muito grande, começa a diminuir, começa a botar um pouco de luz nessa vida, entende? Quando tu começa... demais também prejudica. Demais é ruim. Tem que ter o equilíbrio, né? Imagina, tu te encolhe, tu te abafa, tu te anula, né? Então tu começa a buscar esse equilíbrio, vai sobrando criatividade. Esses caras sabem canalizar para a arte esta Ele conseguiu energia. fazer isso. Que legal. Maravilhosamente bem. E aí depois a gente tem agora os últimos depoimentos dele, os últimos exemplos dele, onde ele tá, além, né, de mostrar que, olha, gente, eu passei pelo inferno, superei, tô indo Ele pra conseguiu frente. falar disso do Ao show vivo, de Curitiba aqui, né? Ao vivo, Belo Horizonte, foi Belo Horizonte. Isso, falou ao isso. vivo. E inclusive, vou te dizer mais, o Metallica, cara, o Metallica foi a primeira banda num monte de coisa, né? Se a gente pegar lá o Lars, né, que inclusive tá passando por um luto agora, o pai dele veio a falecer Morreu, recentemente, né? Morreu guri, né, cara, 90 e vai pedrado, quase 100, ou 100 e poucos, não lembro. Uma história maravilhosa. 93, eu acho. A história 92, do pai 92. dele é uma coisa Sim. linda também, um tenista fantástico, o cara é importante, né? Pô, o Lars foi é interessante, quando tu pega no início da banda, o cara diz, pá, era um baterista medíocre, tu vai olhar a técnica do cara, é um monstro, e ele evoluiu, né, cara, ele começa com o pedal duplo, aí depois ele tinha o tino, ele era o cara empreendedor da banda. Né? Tem o episódio, aquele que ele processa. Eu acho que um é a alma e o outro é o business, né, cara? Cara, e eles têm que estar juntos. Sempre. Ele foi o cara que processou um monte de Napster, fã, né? Do Napster, Foi né? corajoso, né, cara? Mas, cara, ele revolucionou não a música, ele revolucionou o que a gente conhece A hoje como indústria, streaming, né, cara? É a indústria. Entende? A importância desse sujeito. Aí tu pega esses caras, daqui a pouco eles estão se brigando feito louco, porque todo o relacionamento, quando é longo, como o deles, em relação de estrutura, organização, os caras tentando se matar, o que eles fizeram? Foi a primeira banda a ter um psicólogo fazendo um trabalho com tem eles. lá no documentário. De grupo. Some Kind of Monster, né? Coisa interessantíssima, né, cara? Inclusive, eles quebram o pau também com o cara e mandam o cara embora. Esse cara já tá enchendo o saco. Mas tá querendo mandar o retrato, porque o negócio foi longe. Isso. Eles fizeram um trabalho longo, e as brigas do Lars com o James naquele documentário, ele vai na cara dele e diz, e o Lars quer ficar, e o James quer ficar... De boa, né? De boa com a família, quer trabalhar menos tempo, não quer que eles produzam as coisas sem ele. Quem não assistiu esse documentário... O documentário é maravilhoso, cara. Mas é o outro lado, né? Então é assim, quando a gente começa a olhar o lado humano, a gente tira um pouco do ideal. A gente descobre que o sujeito também é humano. Entende? Você acha que a gente se torna menos produtivo? Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô falando é assim, ó. O cara vai, por exemplo, eu tô falando para aquele sujeito que tá nos ouvindo agora e tá dizendo, eu não sabia disso tudo. Aí tu diz, pô, vai lá e assiste o coisa. Cara, assiste, mas lembra, tu tá assistindo a história de pessoas. Certo. Tá. Separar o artista. Tu tira tu tira um pouco do glamour, tu desce, não é nem desce, tu olha a pessoa. Sim. Isso, por exemplo, eu gosto desses caras, pra mim não desceu, subiu. Pra mim também. Entende? Não, pra mim também. Caraca, os bichos fizeram... Ou ele passa pela mesma coisa que eu tô passando. Pra mim também, pra mim também. Entende? É que tem uma frase que diz, não conheça seus ídolos, né? Tem isso aí, mas Mas também o cara não tem que idolatrar o troço ali como se fosse um deus de verdade, né? Cara, tu tem que saber o seguinte, o cara, ele tá colocando ali, né, e eu acho que a música faz muito isso. A música é um instrumento extremamente importante, né? Porque ela nos movimenta, não apenas no escutar, ela nos move. A música é uma energia maravilhosa, tu tem que buscar. E a música proporcionada por esses caras, ela é forte. Né? Porque ela bate.
Tanto que, dependendo do timbre que ele tá usando, da sonoridade que tá usando, tu vai ficar um pouco mais... Causa de sensação, né? Sim. É muito isso, eu acho. Vai ter uma mudança fantástico. no teu ânimo. Mas falando da música, especificamente do Metallica, eu acho que a gente vai ficar só no Metallica depois a hoje. gente faz o episódio dos outros dois. A parte 2, a parte 3, vamos fazer, não tem problema. Os três são fã aqui da banda, né? Já deu pra ver. E acho que a gente... faz nada. Mas vamos lá. Então, assim, os primeiros 4 discos do Metallica, né? Os primeiros 4, que vai até o Black, né? Até o Black, Isso, os primeiros 4 até o Black. Foi a melhor fase do Metallica, a fase mais criativa, a fase mais pesada. O Black, ele é lento, né? Mas ele tem muito Cara, peso. o Black é o seguinte, né? Eu te falei antes, não gosto, não, é brincadeira, eu acho fenomenal. Porque Ele é diferente, ele não é trash, ele mudou a história da música também, ele tem essa importância, tu entende? E a proposta, eu enxergo assim, ó, eu vejo que anos atrás nós tivemos um disco que foi o White, que mudou uma proposta musical do momento. O dos Beatles, tá falando? Beatles. Anos depois, nós temos o Black, que mudou uma proposta da música novamente. O que acontece? O Metallica, ele tava atingindo muita gente, mas aí vamos lembrar, a gente tem um cara extremamente empreendedor, o Lars. O que o cara pensa? Poxa, eu preciso levar essa nossa sonoridade para mais pessoas. Ou para quem não escutaria o que a gente tá fazendo atualmente, né? Tem que levar mais, porque acontece o seguinte, tu vai ouvir o Black, tu gosta do cara, tu fica fã, tu quer conhecer mais, tu vai atrás dos outros. Sim. Aí tu vai olhar e vai dizer, meu Deus, isso aqui... Porque não, os primeiros discos, cara, a não ser que tu tenha na região onde tu reside uma rádio com a probabilidade, a possibilidade de tocar aquele som que não é comercial... Que é a 92. Exatamente. Onde a gente toquei ontem, toco Creeping Death, isso aí. né? Fade to Black. De vez em quando eu mando uns áudios pro mano aí de manhã aos berros, né? Acordei, tá tocando isso aqui, que maravilha. Né? Então, é assim, não é todo lugar que tem. Mas a pergunta que eu ia te fazer era o seguinte, então nessa primeira fase a gente tem esses discos que eles são mais cabulosos, são os mais pesados ali na linha do thrash metal, né? Aquele heavy metal com aquela mistura do punk que ainda não era muito definido, não tinha uma nomenclatura na época. Era Metallica, né? Veio hoje, Metallica. E aí depois vem o Black Album mudando tudo, mas ainda muito obscuro, pesado, denso. Ok. Depois daquilo ali, aí sim o Metallica vira bem pop ali com o Lud, com o Reload, o Serenanger, que é aquele disco. Não diria, mas eles dão uma acalmada. Você falou que o Black Album era bem pop. Mas aí foi pra provocar, né, cara? Foi a provocação. Agora eu tô te provocando. Foi a provocação. Será que aí bem pop, o cara daqui a pouco vai pular o Michael Jackson no meio ali do negócio. O 72 Seasons agora eu achei pop também. Cara, tu sabe o que eu achei quase do último disco agora? É verdade, é verdade. Eu acho que o que aconteceu com o Metallica hoje, e aí uma coisa que a gente vai entender bem, os caras não tem mais pique pra fazer o que eles faziam antes, cara. Nem a gente pra ficar batendo cabeça num show. Mas no show deles, eles mandam muito bem do mesmo jeito, eles cara. Mandam eu fui o ano passado, meu amigo. Não, eu conheço. É um baita show. Pau nos cornos. O primeiro show que eu vi deles foi na década de 90, cara. Mas aí, então será que depois que a cabeça dele melhorou um pouco mais, ele melhorou um pouco mais? Porque o tema é esse, não? Não, porque existe o seguinte, percebe o seguinte, ele continua tendo a mesma velocidade, ele continua tendo a mesma força, ele continua tendo a mesma mentalidade. O que acontece ele tá descobrindo exatamente quem ele é. Ele tá descobrindo o que ele é e ele descobre com isso tudo como lidar com isto. Então ele tá hoje um cara mais humano, um cara mais próximo, um cara que está defendendo e colocando, fazendo um alerta para a saúde mental de uma maneira muito importante. Porque ele tá falando a importância da saúde mental, e foi o que ele colocou nos shows, não de uma forma geral, mas pro homem, porque o homem não procura. Já falamos sobre isso, o ano passado. Né? Teve aqui no Multiverso, teve um episódio que eu vim falar sobre isso, né? O homem não procura a ajuda. E isso foi algo que ele veio colocar. Ele disse, cara, tu tem ajuda, tu tá com os teus... E foi o que ele começou a colocar, né? Pô, eu tô com os meus amigos aqui, a minha família, a banda, e aí vem aquele abraço. Ele começou a levantar uma bandeira bacana, né? Ele sai do estereótipo do acho homem que nesse disco novo tem, acho que é Scream Suicide. É uma música com essa temática. Então ele continua meio que usando a música. Busque ajuda. Ele continua usando a música para canalizar as experiências dele. Colocar pra fora essa energia toda, essa vontade, essa gana, essa garra. Deixa eu ler um pouquinho aqui a mensagem dos nossos ouvintes. Tá todo mundo oriçado aqui. Baita papo. Querendo participar aqui. O Moisés, se não me falha a memória, o John Travolta é dessa religião, da religião dos pais aí do rap. Cara, eu também não sei. Quem mandou boa tarde aqui pra gente foi a Inês, mandou boa tarde. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem.
O Moisés aqui, um outro Moisés, eu achando que conhecia bandas de rock, indo pra Esplanada escutando a melhor rádio. Valeu, meu querido. Matheus Carneiro, opa, cheguei agora, cadê a Gica? De férias. Giquinha tá de férias, tá na praia e volta segunda-feira. Talvez, se ela tiver com vontade. Não, ela volta sim, segunda. Quem não mandou aí, mas mandou aqui que tá escutando a gente também é a Flávia. Flavinha, um beijo. O Marcelo Goulart tá por aqui também. O Marcelo, ele é apaixonado pelo Death Magnetic, que é um disco que ninguém fala, que é o primeiro com o Trujillo. Ele diz que é o melhor disco do metal. Eu gosto também, você ele é bacana. Não acho grande coisa, não. É mais, mas é a opinião dele. Ele é um daqueles assim, vamos preencher tabela, mas tem uma outra coisinha interessante ali no meio. É o que eu sinto assim, ó, a gente precisa ter um CD novo pra sair em turnê. Eu não vi exatamente isso, mas eu vi algo do tipo, cara, vamos botar esse cara aqui pra ver como é que ele vai encaixar, vamos ver se vai dar, e aí começar a perceber aonde ele vai. O encaixe dele. E o Trujillo entrou muito bem, né? Entrou. Ele entrou legal. Ele entrou, é bom. Mas, cara, é que assim, eu sou fã do Cliff Burton, que morreu. Cara, o Cliff não vai ser substituído. Não, nunca. mas assim, o Jason, cara, no palco, porque eu conheci Metallica ali com o Jason, de assistir os clipes na MTV. O Jason, ele dava medo, com aquele cabelo rapado ali, ele fazia umas caretas. Eu achava ele sensacional. Ele dividia ali a figura. Então eu achava legal também. É que observa assim, ó, tu tem que vamos entender o seguinte. Qual é a pegada do Trujillo? De onde é que ele vem? Ele era do o Suicidal Tendencies, né? O Suicidal, ele tem uma pegada forte, mas ao mesmo tempo tem alguns pontos mais trabalhados nas linhas de baixo. Sim. Então ele tem uma pegada diferente. Ele não vem simplesmente pra ser o baixo cozinha que sustenta, né? Ele vem pra fazer uma pegada diferente. Sim. E ele já faz isso no próprio jeito dele. Na verdade, quando ele foi pro Metallica, ele tava tocando com o Ozzy, né? Tava fazendo a turnê do Ozzy. E o Ozzy é um cara que, bicho, eu sou fã do Ozzy demais, assim. Embora tem muita coisa na carreira solo dele que eu não... Tu não curta? Não. Tu acha popzinho? Não, tem umas coisas que eu acho que ele fez meio que exatamente do preciso fazer. Tem umas coisas fracas. Pressão da gravadora, né? Agora, existe uma coisa, cara. Ninguém agregou tanto cara bom pra tocar como o Ozzy. Pô, o Ozzy descobriu o Zakk Wylde, né, cara? E o primeiro guitarrista dele lá que morreu, que me falhou a mente agora, que morreu no acidente. Mas eu ainda acho que o Zakk foi um dos grandes. Sim. E o Zakk guri. Tu vai olhar os primeiros clipes, o Zakk devia ter o quê? 18, 19? Novinho. O Zakk guri, cara. Cara, eu sou fãzão do Zakk. Todas as bandas que ele toca, ele tem vários projetos. Pelo amor de Deus. Tem uma banda que ele criou, cara, só durante essa turnê com o Ozzy. Acho que tem um disco só. Tu já ouviu? Eu vou te mandar. É sensacional a banda, cara. Ele formou com os músicos da banda do Ozzy na turnê do No More Tears. Vamos juntar. Aquele álbum No More Tears é fantástico. Fantástico. Eu vou te mandar a banda é boa. O Eduardo Alamini tá indo pra praia e ouvindo aqui a gente. Tá dizendo aqui que é um baita programa. Um baita programa que chegou no final. A gente tinha 3 nomes aqui. Ficamos no Ed Vedder pra próxima e o Kurt Cobain. Eu deixei o Kurt por último porque eu achei que ia ser o mais demorado. Não chegamos nem no... São 3 fãs de Metallica aqui. Não chegamos no Vedder. Sensacional. Paulinho, obrigado, cara. Obrigado. Nossa, obrigada demais. O pessoal te acha onde? @Paulo de Tarso FC. Então, consultoria sobre bandas de metal é com você. Só manda lá, Só manda que tá tudo certo. No máximo tu vai ouvir cara, não conheço esse maluco. Mas peraí que eu vou escutar, a gente já conversa. A gente já ouve, já vê o que vai dar. Maravilha. Deixa só a última mensagem aqui, ó. Gente, boa tarde, adoro rock, trabalho com TI, home office. Estou em uma fase muito semelhante à citada aí por vocês, né? A gente citou o James, o Fernando mandou pra gente aqui. Então, Fernando, faça a música. Pô, Fernandão, valeu, cara. Obrigado o rock pela nos conecta. E lembre, busque ajuda caso necessário. Boa. Pode ser com essa? Deve.